A nossa saudação, o nosso abraço fraterno, cada um dos irmãos, das irmãs, que estamos tendo a oportunidade, nesse momento, de fazermos a nossa conexão. Esses momentos virtuais têm essa possibilidade de, à distância, estarmos juntos. Que bom, porque isso auxilia a que possamos nos conectar, nos fortalecer, para vencer as aflições das quais Jesus já havia nos falado, mas que também nos asseverou que se tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos o mundo. Eu me chamo Antônio Nascimento, sou colaborador da Sociedade Espírita Caridade e Fé, aqui em Porto Alegre, e atualmente estamos na vice-presidência doutrinária da nossa federativa, a FERGS, essa instituição centenária. Agradecemos a direção desta nobre instituição espírita pela oportunidade da tribuna virtual. E gostaríamos de conversar hoje sobre a missão dos pais. Eu tenho 2 filhos, Marcelo com 29 anos e o Rodrigo com 22. São 2 espíritos completamente diferentes em tendências, em experiências, em sonhos, em formas de encararem e enfrentarem as vidas. Cada um que já observou ou teve esta função paterna ou a terá, verificará que somos únicos, criados simples e em ignorância ainda por Deus. O espírito imortal tem a oportunidade de gradativamente fazer a sua trajetória. Da simplicidade à angelitude, vamos permitindo que a lei divina que habita na nossa consciência seja estimulada. Aprendemos pela vontade, pela curiosidade, pelo atendimento a este chamamento íntimo, que conforme a questão 1009 do Livro dos Espíritos, identificamos que gravitar para Deus, tal é a nossa destinação. Buscarmos a perfeição possível é isto em cada criatura. Mas temos a livre determinação individual e isso permite, como disse Jesus, de uma forma muito clara, didática, mas extremamente profunda, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E exatamente pela colheita é que nós aprendemos a pautar a nossa conduta. Pois que se fazemos atitudes adequadas, teremos, na lei da causalidade, da causa e efeito, reflexos nesse sentido, positivos. Às vezes não imediato, mas no longo prazo, com certeza. E principalmente por uma consciência que permanece tranquila. Se cometemos alguma atitude que é equivocada de imediato, na médio, às vezes até no longo prazo, o convite à reparação surge, que pode nos levar, num primeiro momento, a uma negação, a, como diz o gaúcho, espernear, até que a dor bate em nós e nos estimula a colocar um novo olhar e, quem sabe, identificar. Não foi bom. Melhor se tivesse feito diferente, agora entendo, me arrependo de ter feito. Mas não posso, como disse Chico Xavier, voltar atrás e fazer um novo começo, mas a partir de agora, maduro, experiente, dolorido, em vez de ficar numa autocomiseração, eu me disponho. A partir de agora, vou buscar acertar. A partir de agora, não vou mais errar. A partir de agora, vou me esforçar mais a fazer o bem que eu quero e lutar contra o mal que ainda habita em mim na forma de sombras, para não me deixar arrastar a ele. Por isso, meus amigos, esta é a missão do Pai, que já viveu um pouco mais nesta encarnação e que está com ricas experiências na sua memória e que sabe da oportunidade daquele que está vindo como filho, para ajudar
a orientar, a guiá-lo pelos passos certos do bom uso do seu livre-arbítrio, para que a semeadura seja cada vez mais consciente e feita de boas sementes, para que não haja tanta dor do arrependimento e para que haja a oportunidade de, quando formos alertados pela nossa consciência, recomeçarmos a partir de agora e fazermos sempre um fim melhor, um novo fim, como nos assevera o Chico. Quem que nós estamos recebendo como filhos? Espíritos que vêm numa trajetória de evolução contínua. E exatamente por isso trazem uma bagagem, às vezes, muito significativa, e muitos, intelectualmente, às vezes até com capacidades mais desenvolvidas que os próprios pais. No campo das habilidades, das inteligências múltiplas também, nós ficamos às vezes estupefatos com crianças que demonstram em tenra idade uma habilidade impressionante. Corre na internet o vídeo de uma menina, Alice, uma brasileira que mora em Londres, que tem uma habilidade linguística impressionante. Aquele toquinho de gente, acho que um aninho e pouco, fala palavras que dão nó na língua para pessoas com muito boas habilidades vocais. E ela fala com uma profundidade, com uma serenidade, com uma tranquilidade, e percebe-se no olhar dela, aquele olhar profundo de entendimento, percebe-se ali um espírito que nestes aspectos já tem desenvolvido muitas habilidades e por isso houve a oportunidade de, na gestação, na atração, no aspecto de formação do corpo, ter as condições para que o seu instrumento físico refletisse os conhecimentos e as habilidades, que certamente é um talento da qual terá que prestar contas. Mas assim somos todos nós. Todos nós temos potenciais, alguns às vezes até dormentes e desconhecidos, assim como os nossos filhos. Nas habilidades tecnológicas que muitos de nós lutamos para superar e que fomos impulsionados por esta pandemia, as crianças se encontram num ambiente assim praticamente inativo. É claro que, sabendo da misericórdia divina e do processo de preparação para a reencarnação, muitos de nós devemos ter tido aulas de informática na dimensão espiritual para que aqui já chegássemos com habilidades já mais desenvolvidas. E claro, o cérebro, na sua neurodesenvolvimento, da neuroplasticidade, tem mais facilidade que, às vezes, um cérebro já com HD, já quase que preenchido, com um processador mais antigo, menos atualizado, tem mais dificuldade, mas não é barreira. Pelo contrário, é um estímulo e nós verificamos que exatamente muitos têm renascido com esta oportunidade de, sem medo, adentrarem, aos poderes do espírito que transita no mundo virtual, que é o possível e que traz algumas imperfeições e que não se complementa como quando nós presencialmente podemos nos abraçar, rir juntos, convivermos, nos tocarmos, mas nos permite nos vermos, nos escutarmos, permite interagirmos. Pois bem, vamos verificar que parte da missão do Pai que recebe esse espírito é ajudar a ele a encontrar tudo aquilo que ele já possui e que traz inatamente quando criança e que precisa ser aclarado, não pode ser perdido essa oportunidade reencarnatória. Então, uma criança que normalmente, quando a gente vê dormindo sereno e diz tranquilo, como o sono de uma criança, aquele sono despreocupado, sem as pressões, sem as responsabilidades que nós adultos temos e que muitas vezes nos pesam muito sobre os ombros. Mantermos aquele brilho no olhar, como a gente vê nessa menininha, Alice, se vê em muitas e quase todas as crianças, esta fé no futuro, esta fé na vida, esta oportunidade de receber uma folha em branco para fazer o desenho, para escrever a história da sua vida.
Devemos auxiliá-los desde cedo a aprenderem o respeito ao corpo, a direcionarmos aquela gana infinita de aprender e a persistência para insistir. Aquela criança que tem uns milhares de porquês e que às vezes dão um nó na cabeça dos pais. Aquela criança que precisa ser estimulada a se cair, a levantar tantas quantas vezes for necessária, sempre estimulando a superar para que não tenhamos, e eles não tenham, medo, limitações, baixa autoestima, frustrações, incerteza, insegurança, mas que aprenda a ser manso como as pombas, mas prudente como as serpentes, como nos fala Cristo. Então, enquanto esse espírito reencarnante vai se preparando, os guias da reencarnação escolhem, já na dimensão espiritual, quem serão os pais aqui na vida terrena. Nessas reuniões, os futuros pais comparecem em espírito enquanto seus corpos estão adormecidos aqui na vida terrena. É interessante, uma obra de uma psicóloga americana, Vida Antes da Vida, Ellen Wambach, que não é espírita, e ela, com regressões de memórias inconscientes, ela compila relatos daquela regressão e que, num determinado momento, voltaram a um estágio antes desta vida, antes de reencarnar. E identificam lá a presença de instrutores, orientadores, mentores, que estão ajudando, inclusive, aquele espírito fazer, quando ele pode, participar desse momento reencarnatório, ou de orientá-lo de por que ele terá tais pais, quais as habilidades trará, já mais próximas do seu consciente, quais serão mais adormecidas, características físicas, dentro de uma programação reencarnatória, de um planejamento, já que retornamos a essa escola divina com um processo e como uma oportunidade de aprendizado. Por isso, os filhos também não devem ser feitos como uma extensão da realização dos pais. Aquilo que eu não consegui, o meu filho vai conseguir. Ele tem uma trajetória diferente. E, às vezes, aquilo que alguns pais planejam para os seus filhos, ou que gostariam, os filhos escolhem caminhos diferentes. E é natural isso, porque ele traz uma programação reencarnatória. É claro que cabe ao pai abrir o leque de possibilidades e verificar, para ajudar, orientar nos diversos aspectos da vida, inclusive aquilo que nos temos como experiência desta ou de outras vidas e que está presente na nossa consciência. Então, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o dos filhos. E esse processo de desenvolvimento se dá através de uma palavrinha que não é um conceito, mas é uma ação, é um processo que se chama educação. E isso, para os pais, é uma tarefa. E que se nós, como pais, falharmos, seremos responsáveis e teremos a dor de ver o filho sofrendo ou desperdiçando, às vezes, os seus talentos. No Livro dos Espíritos, a nossa obra basilar, lá na questão 208, está escrito que o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isto é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Mais adiante, na questão 582, nós temos igualmente a explicação de que este dever implica mais do que nós até pensamos. A nossa responsabilidade para o futuro e a oportunidade para o filho. Vamos ver, então, se as várias áreas de estudo do comportamento e desenvolvimento humano denotam, de há muito tempo já, o papel fundamental que é desempenhado pelos pais na educação e, consequentemente, na vida dos filhos, a doutrina dos Espíritos vem reforçar e ampliar o entendimento dessa responsabilidade, trazendo à tona o reconhecimento de que a infância é, para o espírito, especial período para o desenvolvimento, onde ele, o espírito, que reencarna num corpo infantil, é mais acessível às impressões que recebe, e o cérebro é como uma esponja naquele processo de desenvolvimento de neuroplasticidade. E eles são capazes, então, os pais,
de auxiliar e o adiantamento para o que devem contribuir, sendo então imbuídos e denotando também esta responsabilidade precípua dos pais nesse processo. Outra afirmativa da espiritualidade, né, superior, ela vem corroborar esta grande tarefa da paternidade ante a pergunta formulada por Allan Kardec, que, de uma forma muito inteligente, diz assim, ou pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento destes? Ao contrário, nos dizem os benfeitores, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos filhos pela educação. E constitui-se isso numa tarefa. Tornam-se culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, assim, cientes dessa responsabilidade de mãe ou de pai para com os nossos filhos, nós observamos ao longo do tempo mudanças no desempenho. E a gente vê que a mulher tem ampliado o seu papel social, assumindo, além das tarefas da maternidade, também papéis importantes na sociedade, tornando-se cada vez mais ativa e participativa no mercado de trabalho, nos diversos ângulos, da administração, da segurança, das ciências, da educação, da política. Não há limites para o espírito, quer esteja no corpo masculino ou feminino. E muitos trazem um talento, são os espíritos desta era nova, que trazem realmente uma característica de auxiliar, oxigenar e fortalecer valores que todos ansiamos, mas que para eles trazem com mais facilidade, com muito mais força para lutar, quando alguns já desistiram e dizem, não, o mundo é assim mesmo, não adianta, vou cuidar de mim, porque não tem chance. E alguns vêm com a missão, às vezes, de entregar suas próprias vidas, como ao longo do tempo temos muitos, e às vezes silenciosamente, num campo, num ângulo, numa função especial, às vezes, de uma organização, de uma instituição pública, eles resistem à corrupção, eles fazem o melhor, eles entregam situações que beneficiam a todos nós e que resistem às investidas das sombras. Pois bem, por outro lado, o homem cada vez mais tem auxiliado e participado das tarefas domésticas, e em especial a educação dos próprios filhos. Nós verificamos que o homem passa a perceber-se não somente como um provedor de recursos materiais para a subsistência familiar, mas como também alguém que tem um impacto muito importante. Não só de uma autoridade dentro do lar, mas de uma corresponsabilidade junto com a sua companheira ou quem lhe faça às vezes. E esses papéis são hoje divididos com a figura da maternidade, mas também dividido com aqueles outros papéis que são responsáveis pelos cuidados da educação dos filhos. E às vezes tu tem um irmão mais velho, tu tem um tio, tu tem um padrinho, tu tem um avô, tu tem uma avó, tu tem alguém que é referência para aquela criança. Então nós vemos dessa forma pais interessados em informar-se cada vez mais sobre os métodos de educação, buscando cursos, vídeos, livros, recursos diversos que o auxiliem melhor para o melhor desempenho de seu papel enquanto educadores de seus filhos. Mas, ainda assim, em particular, encontramos pais cada vez mais sensibilizados para a consciência de que seu exemplo, a sua conduta, será o recurso-chave para desenvolver os bons potenciais, o caráter do filho. Então, esta formação moral que o pai tem de responsabilidade para com os seus filhos,
para conduzi-lo pelas sendas do bem e por isso mesmo a Deus, consiste, segundo Kardec nos fala sobre a educação moral, na arte de formar caracteres, aquela arte de educação que incute hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Havia um pai que costumava ir pescar com o seu filho e tinha momentos de interação os dois. Num determinado momento, ele saiu para se preparar para o período que abriria para a pesca a partir do próximo dia, então da meia-noite em diante, e já estavam instalados numa cabana, numa propriedade rural, onde havia um rio, e ao chegarem lá, no final da tarde, prepararam tudo, colocaram a canoa no rio, ali naquele volta que ele dava, uma espécie de uma cotovelo do rio, mais águas mais calmas, e foram pegar alguns peixezinhos que a pesca era liberada, alguns vulgarmente chamados lambaris. E foram conversando, estava uma noite de lua cheia muito bonita, e lá pelas tantas o filho joga o seu anzol na água e sente uma fisgada muito forte e a vara verga, ele resiste, segura e viram que realmente havia um peixe grande ali. O filho puxa, segura, o pai observa a luta do filho com o peixe e depois de alguns minutos o menino consegue trazer o peixe para dentro do barco. E era um peixe muito bonito, muito bonito. Foi uma grande vitória para o filho diante daquela animal saudável, belo, cujas escamas brilhavam e já refletiam a lua. O filho muito feliz, pai, olha esse peixe. O pai observa, olha o seu relógio. Não eram 10 horas da noite ainda. Olha para o filho e diz, filho, você vai ter que largá-lo. Mas como assim, pai? Eu vou largar? Olha esse peixe, eu nunca mais vou pegar um peixe desses na minha vida. Sim, meu filho. Mas nós só podemos pescar um peixe desses a partir da meia-noite, quando estará liberado. Ainda hoje, até a meia-noite, nós estamos impedidos de ficar com esse peixe. Você não podia saber o que iria fisgar a linha, mas agora você tem o dever de soltá-lo. O filho baixou os olhos, verificou-se uma pequena lágrima e um soluço interno, e ele tinha certeza naquele momento, pela firmeza da fala do seu pai, que aquela decisão era inegociável. Então ele tira com cuidado o anzol da boca do peixe e cuidadosamente coloca ele na água, o peixe se recupera e lentamente segue para as profundezas. O filho tinha razão. Nunca mais ele pegou um peixe como daquela início de noite. Hoje, esse filho é um engenheiro muito bem sucedido, mas muitas vezes na sua vida profissional e em outros aspectos, ele encontra peixes em que tem que estabelecer limites e ele tem que decidir, às vezes renunciar, às vezes ser firme, às vezes dizer sim, sim, não, não. Porque como ele aprendeu com o pai e a sua moral está sólida, as coisas estão certas ou estão erradas. Então a educação é isso. É falar sobre aquilo que está correto ou está errado. E o correto ele tem 2 parâmetros. Ele pode ser atender a uma norma legal, uma legalidade, que permite a nossa vida em sociedade, que é importante que as preservemos. Se a legislação nós não achamos ela adequada, incorreta, busquemos os caminhos legais para aprimorá-las.
Somos seres sociais e temos direito à participação sociopolítica e administrativa das nossas vidas. Mas se ela existe, ela deve ser cumprida pelo bem comum. E os países mais bem-sucedidos e estáveis são aqueles onde os cidadãos cumprem o acordado comumente através da legalidade. E onde as instituições fazem com que as leis sejam cumpridas. Por isso há uma segurança. No jargão jurídico, estabilidade. Não há insegurança jurídica. Isso é certo, isso é errado. Não se busca meandros para justificar, para encontrar as brechas. Mas além da legalidade, é isso que os pais devem fazer para com os filhos, é desenvolver o senso de moralidade. E que às vezes permite que o ser humano, que vive no mundo sem ser do mundo, porque ele entendeu que ele é um ser imortal e estamos aqui de passagem, e que muitas coisas são cantos de sereia, são tesouros que os ladrões roubam e que as traças corroem, e não podemos assentar a nossa felicidade, o nosso propósito de vida só nisso. Usemos os recursos materiais para uma boa utilização, mas não nos limitemos a ele. Tudo vai ficar. Busquemos um propósito na nossa vida que nos dê sentido e valor, e isso temos que passar para os filhos. E Sama Chiba, um educador, tem uma obra que se chama Quem Ama Educa. E nesta relação ele nos dá dicas para que a gente possa ter interação com o filho, desde o pequeno até o adolescente. Ele diz que em qualquer momento de interação com o filho nós temos que parar. Parar o que estamos fazendo. Temos que olhar, fazer contato visual até para ver a linguagem não verbal. Ouvirmos, escutarmos. Filho, o que está acontecendo? Tu pode me explicar isso? O que você está sentindo? Ou até para escutá-lo, as suas realizações, as suas conquistas, os medos e tudo mais. Pare, olhe, escute, pense, reflita sobre o que você está vendo, sobre o que está escutando, sem um julgamento. E depois que refletir, haja com o coração, com a sensibilidade, com a responsabilidade de darmos a melhor orientação para o filho, que tem que ser coerente com aquilo que vivemos. Porque se eu digo, filho, faça isso, o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não tem autoridade moral nenhuma. Por isso, nós identificamos que os pais preocupados quanto aos seus atos, aos seus costumes, às suas atitudes em sociedade, aos seus hábitos, que são sempre objeto de observação e de referência na formação dos filhos que compartilham o cotidiano dentro e fora do lar. Nós constatamos aí a sabedoria e a bondade divinas, ensejando a oportunidade de que se reforme os seus próprios caracteres. O próprio homem adulto, no esforço de educar, ele educa-se quando ele assume esta condição de pai. E é uma oportunidade de romper com as barreiras do egoísmo, de olhar mais para o próximo, que lhe chega na condição de filho e que lhe proporcione a própria mudança de hábitos visando o bem e o desenvolvimento do seu filho e de si próprio. Por isso o pai e a mãe abrem muitas vezes a mão de próprios prazeres, de suas vontades, em função do pequeno ser, do jovem ser, que lhe requer cuidados, atenção, dedicação e principalmente exemplos de ética, de retidão, de honradez, de condutas adequadas para a sua formação moral. Tudo isso com vistas ao desenvolvimento e ao progresso desse espírito que lhe foi confiado por empréstimo, pela misericórdia divina. É o amor ao próximo, ensejando o próprio bem da criatura.
cada vez mais conscientes, tanto os pais quanto as mães, de que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases de sentimento, do sentimento e do caráter, eles encontrarão, certamente, os desafios para esse adequado desempenho de sua tarefa, que sempre vai requerer a sua própria transformação íntima. Então, estes pais dedicados terão, por certo, o amparo constante dos benfeitores amigos, dos espíritos familiares, que vão nos inspirar os bons propósitos, como também a doutrina espírita, no papel desse consolador prometido e enviado por Jesus, tem muito a contribuir para nortear a nossa caminhada. Por isso, meus amigos, honremos a missão recebida de conduzir os filhos a Deus e, por isso, pelo caminho do bem, do amor, da fraternidade e do trabalho. Fique em paz. O nosso abraço a todos vocês. Obrigado pela oportunidade.